Então, por favor, eu peço, ele vai apresentar a seguinte palestra, Amor como Revolução, que é inspirada no primeiro livro dele, né? Então, por favor, uma salva de palmas aqui para o teólogo. Eu vou chamá-lo de professor, que eu acho mais bonito, assim, né? Mestre, né? Uma salva de palmas para Henrique Vieira. Aí, Henrique, vou pedir para você ficar aqui mais no centro, tá? Tá bom. Como a gente tem a questão das duas câmeras. Tá. Boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse espaço com essa energia tão criativa, tão bonita, tão artística, tão lúdica, tão potente. Quero falar rapidamente sobre esse aspecto revolucionário do amor, dividindo em 3 partes. O amor como força consoladora, o amor como força criadora e o amor como força destruidora. Eu, quando tinha 16 anos de idade, num momento muito gostoso, muito leve e divertido da minha vida, eu tinha ganhado uma bolsa integral para estudar no 3º ano, o ano do vestibular, o que me deixou muito orgulhoso, porque eu venho de uma família mais pobre e minha mãe fazia um esforço muito grande para eu estudar numa escola boa lá de Niterói, uma escola particular. E conseguir a bolsa integral me deixou muito feliz por honrar esse esforço da minha mãe. Eu estava entrando de férias, num momento muito leve da minha adolescência. Só que, repentinamente, de novembro para dezembro, coisa de um mês, eu comecei a ver tudo muito embaçado. Tive uma perda visual repentina e aguda. Eu inicialmente achei que fosse uma questão de óculos. Eu sempre usei óculos, desde os meus 5 anos eu uso óculos, então eu achava que era uma questão de adaptação apenas. Mas quando fui fazer alguns exames no Hospital Universitário Antônio Pedro, na cidade de Niterói, eu fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral, uma inflamação no nervo óptico que conduz a imagem do globo ocular para o cérebro, e precisei ficar internado fazendo uma série de exames para que pudessem diagnosticar a causa. A causa dessa perda visual poderia ser uma causa simples, viral, por exemplo, com um bom prognóstico de recuperação visual. Ou poderia ser uma causa mais grave, uma doença neurodegenerativa, um tumor cerebral, e se fosse esse o caso, o prognóstico de resposta visual seria bem pior. O fato é que de dezembro em diante a minha visão piorou significativamente. Eu já não enxergava mais as pessoas, eu já não lia, já não escrevia, já não conseguia jogar bola, ver o meu time de coração jogar, que é o hegemônico e ultrapoderoso Clube de Regatas do Flamengo. Então desculpa se estou magoando 2 ou 3 pessoas que não torcem para o Flamengo. Sempre tem uma pequena parcela de que merece todo respeito e compaixão. Mas o fato é, eu sabia que isso ia causar um certo rebuliço, ainda mais essa semana. O fato é que eu tive que lidar com 16 anos de idade com a perda repentina da minha visão. E isso me tirou o chão. Isso me colocou em briga contra a vida e em protesto absoluto contra Deus. E que no momento mais difícil da minha vida, que eu lidei com essa situação intrínseca à experiência humana, o desamparo, foi o momento em que mais eu percebi a força consoladora, ética, afetiva e efetiva do amor. O amor não é um remédio. O amor... Ah, sim. Melhor assim? O amor não é um remédio, o amor não é uma anestesia, o amor não é um escape, sequer uma solução, talvez não seja uma resposta. O amor não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é um reino encantado. O amor talvez seja a única força possível para dar ao ser humano algum suporte diante da efemeridade intrínseca da vida. Com 16 anos de idade, eu não tinha poder sobre mim.
Eu não tinha domínio sobre as variáveis que atuavam sobre o meu corpo. Eu chorava desesperadamente no colo da minha mãe, me perguntando e perguntando para ela e perguntando para Deus por que comigo, por que naquele momento, cadê a minha visão, porque eu não reconhecia mais as pessoas. Eu tive que lidar muito precocemente com um problema que sequer é o mais grave que existe. Mas é a minha experiência, é o meu espinho, é a minha dor, é a minha perda. Foi o meu encontro com o desamparo próprio da experiência humana. Viver é uma beleza e um drama. Viver é uma potência e uma tragédia. Viver é se dar conta de tudo o que é possível e de tudo que é passageiro. De toda a força que nos habita e de toda a fragilidade que nos atravessa. Viver é ter sede de eternidade, mas poder morrer a qualquer momento por fatores banais. E com 16 anos, sem teoria, conceitos ou poesia, eu lidei com a perda da minha sensibilidade visual. Eu recuperei parte da minha visão tempo depois. Até hoje, eu tenho uma visão subnormal. Eu perdi a minha visão central. Todos os dias eu lido com essa memória, com esse drama, com esse trauma, com esse namoro que eu tenho, com o desamparo da vida que insistentemente bate à porta da minha consciência. Mas quando esse chão me faltou, eu me lembro bem dos meus amigos fazendo um amigo oculto de chocolate surpresa em plena enfermaria do hospital. Eu lembro de outros amigos meus copiando a matéria do quadro para mim. Quando os meus olhos faltaram, meus amigos viram o mundo para e por mim. Eu lembro da minha mãe, eu não podia ver o rosto dela. Mas eu percebia no olhar dela a lágrima que era da minha dor. A minha mãe daria vida por mim. A minha mãe daria os olhos dela para mim. Quando eu menos vi foi quando eu mais enxerguei. Quando meu corpo falhou e eu percebi que eu não tinha domínio completo sobre todas as variáveis da vida, eu percebi no amor não um conceito, mas uma força capaz de me dar alento. Não impedir a lágrima, mas enxugá-la. Não curar a dor, mas dar à dor um sentido de fertilidade, de potência. Porque um outro Henrique nasceu a partir de uma experiência de debilidade, de limitação, de adoecimento, de encontro precoce com um padecimento permanente do próprio corpo. Portanto, a primeira parte dessa fala é sobre a força consoladora do amor. Não é remédio, não é anestesia, não é reino encantado em que tudo dá certo, mas é a possibilidade de olhar para o drama da vida, para o drama que é viver, e dar à lágrima uma terra de fertilidade. Mas o amor não é só uma força consoladora. Ele também é uma força criadora. Criadora de pontes, criadora de possibilidades. Quando eu tinha 16 anos, a minha escola fez um projeto chamado O que é Loucura. No primeiro ano do ensino médio, nós estudamos de maneira multidisciplinar o conceito de loucura. Na literatura, na medicina, nas artes, nós começamos a debater, afinal de contas, o que é loucura? É um transtorno mental? Uma questão neuropsíquica? Ou existe também definições políticas sobre quem são os loucos? Mulheres lutando pela sua liberdade, plena emancipação, já foram chamadas de loucas. O povo negro lutando por dignidade, plena e verdadeira liberdade, muitas vezes é colocado no lugar do vitimismo, busca de privilégio, quer driblar a lógica meritocrática do sistema. Loucura. O manicômio, historicamente, é um centro de violação de direitos. E quando eu era adolescente, começamos a conversar sobre isso. Eu fui meio que enlouquecendo nesse projeto. E o final dele foi, no mínimo, estranho. A escola nos levou para um hospital psiquiátrico penal. Um manicômio prisional. No senso comum, um lugar para presos e loucos. Imagina a minha situação chegando em casa dizendo: mamãe,
A escola tem uma excursão para fazer. Não é o Terra Encantada, não é o Rio Water Planet. Vai onde, filhinho? Hospital Psiquiátrico Penal. Minha mãe assinou tremendo. E eu fui lá. E essa história eu conto no meu livro e na minha peça. De maneira cênica e lúdica, não como uma palestra. Dentro de um hospital psiquiátrico penal, eu conheci um menino chamado Anderson. 18 anos, pobre, negro, história de precariedade, abandono familiar, desenvolvimento de uma dependência química destruidora. O crime dele? Não sei. Não quis perguntar, não me veio o interesse de saber. O fato é que nós conversamos do início ao fim da visita. Pelo menos por um instante, uma mágica aconteceu. O rótulo se converteu ao rosto. O preconceito se converteu ao encontro com um corpo vivo na minha frente. Não era mais o preso louco, era Anderson. Tinha memória, tinha história. E quando acabou, isso é tão forte. Isso foi em 2001. Estamos em 2019 e eu conto com essa memória ativando o meu corpo. Anderson olhou para mim e me fez duas perguntas fundamentais que marcam a minha vida. A primeira pergunta foi: para onde você vai agora? E nunca foi tão estranho e inusitado responder o óbvio: eu vou para casa. E depois ele me perguntou: você volta? Eu nunca mais vi Anderson. Mas hoje eu elaboro que eu vivi num manicômio penal uma experiência profunda de amor. Porque o amor é uma força criadora. E o que ela criou? Uma ponte. Eu agora podia trilhar esse caminho e não mais olhar um rótulo pré-determinado para ser desprezado por mim. Eu pude trilhar uma ponte que me levou a uma pessoa com uma história num país desigual, elitista, racista. E o amor criou a possibilidade de não antecipar uma verdade, mas deixar que essa verdade aparecesse num corpo, contando a sua história, a sua memória, quebrando o meu preconceito e os meus sentimentos burgueses. Garoto de classe média baixa. Mas a lógica elitista forja em todos nós a moral burguesa. Ali, dentro de um manicômio penal, a minha moral burguesa precisou ter um encontro com a vida concreta de um país em que pessoas passam fome, de um país em que determinados corpos são eleitos para a morte, de um país em que a carne negra é a mais barata do mercado, que determinadas religiões têm menos valor, como as religiões de matriz africana, porque é um país racista, elitista, de mentalidade escravocrata, em que o feminicídio é sistêmico, em que transexuais têm expectativa de vida de 35 anos, porque tem que enfrentar a hostilidade permanente de uma sociedade de moralidade hipócrita. E com 16 anos de idade, eu fui transferido para um outro lugar existencial. Uma ponte se criou entre mim e uma realidade concreta para explodir e implodir os meus valores egoístas e criar em mim um sentimento de empatia com o mundo. O amor cria a possibilidade do encontro efetivo com o rosto concreto do outro. E por fim, existe a possibilidade do por fim? Sim. Eu tenho quanto tempo? Você tem mais 5 minutos. E existe um por fim. Em 5 minutos você faz um por fim. A força consoladora do amor, a força criadora do amor de pontes. Quem disse que o amor é passivo? Quem disse que o amor é submisso? Quem disse que o amor é um sentimento? Quem disse que o amor é um sentimento? O amor destrói também. O amor é furioso também. O amor é insubmisso e inquieto também. O amor é indisciplinado e desobediente também. Porque o amor destrói. Tem uma música do cancioneiro popular católico que diz assim: muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais,
Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Nada no mundo nunca dará conta da potência da experiência humana. O que significa isso? Que toda regra um dia terá que ser destruída em nome da vida e da dignidade humana. Porque a vida pede a conversão da letra à dignidade humana. Nenhuma letra, nenhum código, nenhum texto consegue dar conta desse rio que nos atravessa. Isso dá para exemplificar. Caminhava Jesus de Nazaré, o negro pobre da periferia, preso, torturado e executado. Caminhava e colhia espigas com seus discípulos e suas discípulas num sábado. Chegaram e disseram: não pode fazer isso. E Jesus disse: mas por que não pode? O rei Davi fez. O rei Davi entrou no templo, num lugar que só o sacerdote podia entrar, tocou no pão que só o sacerdote podia tocar e comeu. Ele quebrou um interdito, porque ele estava com fome. O que Jesus fez? Na sua interpretação, colocou a demanda da vida convertendo a frieza do texto. Que bom que existe o texto como referência, não como âncora. Não me aprisione numa regra. A minha vida sempre subverterá regras para que seja íntegra e verdadeira. O amor destrói. O amor destrói o racismo, o amor destrói o machismo, o amor destrói a LGBTfobia, o amor destrói o acúmulo de capital. Sabe por quê? Porque o amor não se adequa àquilo que proíbe a vida de ser plena. Nós vivemos num mundo em que famílias morrem nas fronteiras do mundo, não é? De vez em quando chega uma foto de uma criança morta, porque não atravessou uma fronteira de um Estado-nação para outro Estado-nação. Enquanto crianças morrem na fronteira, num clique, você tira o teu capital de Nova York e bota em Londres. Porque esse é um mundo livre para o capital, mas que os corpos ficam presos nas fronteiras. E você acha que o amor faz o que com isso? Ai, que mundo lindo! O amor grita por dignidade, derruba impérios, constrange tiranos, satiriza opressores. O amor entra no latifúndio, ocupa o terreno vazio, diz a mulher dizer chega à violência doméstica e faz o trans dizer quero viver até os 60 anos e ter a minha família. Porque o amor pega toda a regra e testa o valor da regra pela dignidade da vida. Não há sábado maior do que o corpo humano pedindo passagem para ser feliz. O amor consola, o amor cria ponte, o amor destrói muros, é delicado e furioso, passa pelo coração, mas se encarna na ação. O amor é o vínculo maior consagrado, é supra e interreligioso. O amor celebra, congrega, consola, ameniza, não anestesia. É o amor. Indecifrável. Absolutamente não contido em tudo que eu disse aqui. Tudo que eu disse aqui é uma parcela mínima dessa força consoladora, criadora e destruidora, que dá sentido ao espetáculo trágico e engraçado que é a própria vida. Obrigado.